Olá, eu sou Juliana Neiva e começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, o direito do trabalho e os jogadores de futebol. O que a lei garante a esses profissionais? O tempo para a aposentadoria no Brasil. Saiba por que as mulheres precisam esperar menos que os homens para se aposentarem. É no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Uma entrevista com o ministro do TST, Augusto César, sobre o livro que ele acaba de lançar, Garantia de Indenidade no Brasil. Não saia daí, o TV TST está no ar. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho decide que a ação proposta por empregado que morreu antes da audiência de conciliação não pode ser extinta. A decisão foi com base em pedido feito por herdeiros de um ex-empregado da Sempre Toshiba, no Rio Grande do Sul, que queriam receber as verbas trabalhistas do pai falecido. No entendimento dos ministros do TST, o processo pode ser suspenso, mas não extinto. A decisão está baseada no Código de Processo Civil. Trabalhador que era obrigado a ficar seminu durante revista íntima vai receber indenização. Por unanimidade, a quantia foi definida em R$50 mil. A segunda turma do TST entende que os bancos podem recorrer a outros meios de controle e vigilância, sem levar empregados à situação de vexame. No Brasil, o futebol é, sem dúvida, o esporte mais praticado e é considerado uma paixão nacional. Aqui, os jogadores profissionais são tratados como ídolos e cada passe deles chega a valer milhões. Embora os jogadores estejam classificados numa categoria específica, regidos por uma legislação especial, também são aparados pelo direito do trabalho. A reportagem é de Cláudio Almeida. De papel, de meia, sofisticada, com revestimento flexível. Não importa de que material é feita, a gorduchinha mais famosa do Brasil é objeto de desejo de 11 atletas. Aí vale quase tudo: malandragem, sorte, técnica e, claro, muito suor para enfim conseguir chegar ao momento mágico. Vem a marcação do primeiro, vai tocar, se deu bem, fintou, limpou, bate na zaga, sobrou na área para Neymar, dominou na cara do gol, bateu e que golaço! A emoção da galera é refletida nos números e eles têm bastante zeros, viu? Segundo a BDO, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, o mercado brasileiro de futebol lucrou em 2011 cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Só em patrocínio foram mais de 470 milhões. O time com as maiores cifras, adivinha só? Isso sem contar os passes milionários dos jogadores. 57 milhões de euros. Pois é, foi essa bagatela que o Barcelona pagou pela transferência do ídolo Neymar. Mas como nasce um craque? Pelo país afora, muitos brasileirinhos precisam driblar a pobreza e lutar para que o talento fale mais alto que a falta de oportunidades nos setores público e privado. E aí, quem sabe um dia, serem revelados ao mundo. O técnico do Brasiliense, Márcio Fernandes, se tornou um expert no assunto. Vamos começar com aquela listinha básica. Quantos aí já revelou, Márcio?
Um número exato assim não tem, mas foram alguns, né? Robinho, Diego, André, Wesley, Rafael, Neymar, Paulo Henrique Ganso. Ter muitas vezes que você precisa de uma estrutura por trás, né? Para que você possa realmente dar condição para esse jogador, jovem jogador, despontar, né? Não só dentro do campo, mas exige muitas coisas que o futebol envolve, né? Às vezes um garoto não tem condição de ir num dentista, não tem uma atenção e isso prejudica o condicionamento dele. E olha só uma das últimas apostas do técnico. E filho de peixe? Peixinho, né? Agora, como que é para você administrar? Acho que é para você mesmo a sua responsabilidade. Ser filho do peixe, filho do Romário. Tem uma cobrança, às vezes, de fora e sua mesmo? Ou você é relaxado com isso? Pressão, desde que eu comecei no futebol, tem, comparado ao meu pai. Mas eu venho me acostumando, então já acho que aguento bem essa pressão. Mas a comparação sempre vai existir. O moleque tem DNA de campeão. Marcou um dos 3 gols que batizaram o Estádio Nacional de Brasília, futuro palco da Copa das Confederações, na partida entre Brasiliense e Brasília. O paizão Romário aí foi às lágrimas. Já o primeiro gol da partida foi marcado pelo lateral direita Bocão. E apesar da fama repentina, ninguém aqui virou estrelinha. A gente procura dar o máximo todos os dias, né? Procura treinar forte todo tempo, todo dia para conseguir o espaço dentro de campo, né? E dar o melhor pro time, dar o melhor, né, pra torcida, né? E é isso aí. A profissão de jogador de futebol é regulamentada pela chamada Lei Pelé de 98. Os desentendimentos que ocorrem nos gramados são resolvidos pela Justiça Desportiva. Mas os casos que envolvem questões salariais vêm parar aqui na Justiça do Trabalho. Recentemente, o TST condenou o Coritiba a pagar diferenças salariais ao jogador Rodrigo Batata. A corte entendeu que o clube não poderia ter reduzido o pagamento do atleta pelo fato dele ter se desvalorizado no mercado do futebol. Uma carreira curta que mistura paixão e irreverência. Uma arte que faz muito marmanjo parecer menino atrás de uma bola. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Maicon da Costa de Brasília quer saber mais sobre suspensão e advertência. Com quantas advertências por escrito, o funcionário pode ser mandado embora por justa causa? Então, não existe na CLT uma previsão da advertência, existe a previsão da suspensão disciplinar. De qualquer forma, para que haja uma demissão por justa causa, o empregado ele precisa cometer uma falta grave, que a maioria está elencada no artigo 482 da CLT, e independentemente dele ter recebido uma advertência ou uma suspensão antes do cometimento dessa falta grave, ele pode ser mandado embora por justa causa se ele tiver cometido uma falta grave. Quais as regras para a aplicação da suspensão disciplinar? São 3 características principais que a suspensão disciplinar precisa observar. A primeira delas é a gravidade. Se a falta cometida pelo empregado é grave o suficiente para que ele receba uma suspensão. Um outro aspecto é a imediatidade. Então, assim que a falta é cometida pelo empregado, o empregador precisa aplicar a suspensão sob pena de perdão tácito. E um terceiro aspecto que precisa ser bem observado é a questão da proporcionalidade, ou seja, a suspensão ela precisa ser aplicada de forma proporcional à falta cometida pelo empregado. E se o funcionário se recusar a assinar a penalidade, seja ela advertência ou suspensão?
Normalmente, o que se orienta às cautela é que o empregador chame 2 testemunhas o mais isentas possível e leia o conteúdo da suspensão ou da advertência na presença do empregado faltoso e das 2 testemunhas, comunique que o empregado se recusa a assinar o documento e peça a assinatura das 2 testemunhas. E faça como o Maicon e mande as suas dúvidas para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Eu volto em 1 minuto. Até já! Poder normativo do TST é o assunto da súmula número 190 do tribunal. Veja o que ela diz. A súmula número 190 do TST diz: ao julgar ou homologar ação coletiva ou acordo nela havido, o Tribunal Superior do Trabalho exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais. Ação coletiva é aquela ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, pelos sindicatos ou associações em prol de uma coletividade de trabalhadores, visando que não haja decisões diferentes para a mesma classe de trabalhadores com o mesmo pedido. Ao julgar essas ações, o TST ele exerce o poder normativo constitucional. Contudo, ele não pode ir contra as decisões do STF reiteradas, iterativas, em relação a condições de trabalho, ou seja, ele não pode criar nem homologar acordos de condições de trabalho que sejam contrárias às decisões pacíficas do STF inconstitucionais. A lei é igual para todos, certo? Mas em alguns casos, nem tudo que vale para eles, vale também para elas. E muitas vezes são as mulheres que saem ganhando. Quando o assunto é aposentadoria, por exemplo, o tempo de espera delas é menor que dos homens. O repórter João Fagundes Neto conversou com especialistas no assunto para saber o motivo dessa diferença. Confira. Cinco anos de espera a menos para elas. É a diferença básica aplicada nas aposentadorias no Brasil. As aposentadorias gerais normais, por tempo de serviço para o homem, requerem 35 anos de contribuição e para as mulheres, 30 anos. Aposentadorias especiais, como é o caso, por exemplo, do magistério fundamental e médio, requerem para os homens 30 anos, para as mulheres 25 anos de contribuição. Só nesta atividade. E as aposentadorias de atividades perigosas ou insalubres, o trabalho todo feito dentro dessa atividade, pode chegar a requerer, como é o caso de trabalhos extremos, por exemplo, em minas ou plataformas de petróleo, pode requerer 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para as mulheres. Essa é a regra geral da aposentadoria por tempo de contribuição. Por tempo de serviço, esse é o dado. Por idade, a mesma coisa. Quando você pega a aposentadoria por idade, você deduz 5 anos, comparativamente entre homens e mulheres. O professor explica a razão. A justificativa tradicionalmente tem sido uma divisão desigual do trabalho no âmbito do lar. Por força de uma cultura que ainda reproduz hábitos bastante machistas na sociedade brasileira, o trabalho no lar ainda tem pesado mais sobre as mulheres do que sobre os homens. A aposentada Raimunda do Nascimento confirma. Passou mais de 40 anos trabalhando como doméstica e quando voltava para casa, tinha mais serviço para fazer. É direto trabalhando, dia e noite, domingo, tudo, feriado, a mulher trabalha. Com 75 anos, Ademar Pinheiro admite que a mulher trabalhou mais que ele e os homens ainda ajudam pouco em casa.
Eu até questiono com alguns amigos meus que, poxa, o primeiro que chegar em casa não custa aquela louça que eles deixaram de ontem para lavar e tudo, né? Ou botar um bife no fogo, ou um arroz. O homem fica cheio de dedo. Ah, não, porque isso é serviço de mulher. E hoje em dia, não. O último censo do IBGE indica que as brasileiras vivem, em média, 7 anos a mais que os brasileiros. Apesar da expectativa de vida mais longa, a medicina do trabalho também entende que as mulheres merecem se aposentar mais cedo que os homens. Normalmente, 90% das mulheres hoje têm a carga, além do trabalho fora, tem um trabalho doméstico. Cuidar de filhos, essas coisas todas. Os biológicos também, TPM, gravidez, amamentação, essas coisas todas também pesam bastante, né, para essa lei previdenciária ser favorável às mulheres. E a nova geração de trabalhadores? Será que ela vai alcançar aposentadoria para homens e mulheres em idades iguais? Com certeza. É difícil, né? Acho que só meu pai mesmo ajuda em casa hoje em dia, mas a gente sempre espera. A esperança sempre há, mas eu acho que não vai acontecer, não. Matheus diz que ele é exceção. O estudante de 21 anos lava, passa, limpa o chão. No futuro, quer levar esses hábitos para o casamento. A mulher, ela ganha mais espaço, né? Querendo ou não, ela ganha mais espaço no mercado de trabalho. Então ela também trabalha fora. Não pode ter uma disparidade entre homem e mulher no tempo de aposentadoria. Se a mulher ela quer os mesmos direitos que os homens, então ela tem que, eu acho que ela tem que se aposentar no mesmo prazo que os homens também. E não perca no próximo bloco uma entrevista com o ministro do TST, Augusto César. Ele acaba de lançar um livro que trata da garantia de indenidade no Brasil. Você conhece esse conceito? É daqui a pouquinho, hein? Até já! Garantia de indenidade no Brasil. Este é o título do mais novo livro do ministro do TST, Augusto César. A obra trata da proteção dada ao trabalhador que entra com uma reclamação trabalhista. E nada melhor do que o próprio autor nos explicar melhor este conceito. Ministro, seja muito bem-vindo ao TV TST. Obrigado pelo convite. Ministro, este livro é resultado de uma tese que o senhor desenvolveu na Espanha. A indenidade, este princípio, surgiu lá na Espanha, ministro? Sim, e na verdade eles vivenciavam o mesmo problema que seria igualmente nosso. Nós temos hoje a sensação de que a Justiça do Trabalho, não obstante a quantidade muito significativa de reclamações trabalhistas, apesar disso, a Justiça do Trabalho ela tem como clientela os trabalhadores que já não são mais empregados, que já foram dispensados ou se desfizeram dos seus vínculos contratuais e, por isso, já não tem mais o receio, o temor de ajuizar sua reclamação trabalhista. Eles encontraram a solução para esse problema, porque esse problema é um problema que afeta princípios que dizem respeito à república, à cidadania, a solução pacífica de conflitos, enfim. Eles encontraram a solução para esse problema na Constituição. E, evidentemente, que isso despertou em mim o interesse de tentar verificar se no nosso texto constitucional nós teríamos também essas salvaguardas, se nós teríamos também essa possibilidade de fundar uma pretensão que dissesse respeito a essa necessidade de se manter o vínculo para esse trabalhador que ajuiza uma reclamação trabalhista, fundar no nosso texto constitucional. E na nossa Constituição, então, ministro, nas leis hoje que regem a Justiça do Trabalho, o trabalhador tem esta proteção? Veja, evidentemente que esse instituto, a garantia de indenidade, ele evoluiu. Então, no primeiro momento, o que se disse foi que a garantia de indenidade ela tinha como fundamento o direito à não discriminação. Esse direito é um direito forte, é um direito que está alicerçado no princípio da igualdade.
e que impede, de fato, que aqueles que exercem esse direito de ajuizar uma ação trabalhista sejam discriminados por essa razão. Então, em determinado momento, ali mais ou menos na década de 90, o Tribunal Constitucional da Espanha ele endossou as decisões judiciais das instâncias inferiores no sentido de que esses trabalhadores deveriam ser reintegrados aos seus respectivos empregos. No segundo momento, se percebeu que, além do princípio da não discriminação claramente interferir nessa situação, nessa relação, havia também um exercício de um direito fundamental, o direito de ação, o direito de procurar resolver pacificamente o conflito por meio da provocação do Poder Judiciário. Esse direito é um direito fundamental. É um direito, na verdade, de garantia, né? Um direito de garantia é aquele que serve à instrumentalização, serve como se fosse uma ferramenta para que outros direitos, muitas vezes direitos fundamentais também, possam ser contemplados, possam ser exercidos. E aí o sistema jurídico, a ordem jurídica não poderia ser conivente com essa retaliação ao exercício de um direito fundamental. A garantia de indeniidade hoje, mais além do seu fundamento natural, que é o princípio da não discriminação, tem também essa base jurídica forte, consolidada, que é a impossibilidade de sofrer represália aquele que exerce um direito fundamental, entre os direitos fundamentais, o direito de ação trabalhista. Agora, justamente para proteger o trabalhador que existe esse princípio, mas trazendo hoje para a realidade, na prática, um trabalhador hoje no Brasil, que a cultura é bem diferente, chama-se de ex-empregados, comumente falado, se ele entrar na justiça ainda empregado para reclamar algum direito que ele acredite que não esteja sendo respeitado, ele pode vir a sofrer retaliações, uma situação hipotética. Quais são os instrumentos, então, que a Justiça tem para proteger este empregado que possa ser isolado na empresa ou sofrer algum tipo de situação constrangedora, ministro? Hoje nós já temos precedentes da subseção 1 de dissídios individuais, que é o órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho, que uniformiza a jurisprudência das turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Nós já temos precedentes no sentido de que esse trabalhador pode ajuizar a sua ação e pode ser reintegrado. Mas as coisas não são tão simples, né, quanto na teoria como na prática. É evidente que no dia a dia, no cotidiano, na rotina de um trabalhador na empresa e na sua relação com o empregador, é possível que ele tenha alguma dificuldade e até um receio natural. O receio natural que ele tem de ajuizar a reclamação também existe na hora dele ajuizar essa reclamação, essa segunda reclamação em que ele postula a sua reintegração no emprego. Esse livro, portanto, ele trata não apenas desse direito, né, dos fundamentos desse direito e a tentativa de identificar, que me pareceu bem sucedida, esses fundamentos da jurisdição constitucional espanhola e hoje europeia, também na ordem jurídica brasileira. Mas também trata desses temas correlacionados. A quem cabe o ônus da prova? Se no Brasil se diz comumente que o empregador tem o direito potestativo de dispensar o empregado, se o empregador disfarçadamente dispensa o empregado como se o fizesse sem justa causa, quando na verdade ele está retaliando o ajuizamento dessa reclamação trabalhista. Como deve agir o Poder Judiciário numa situação como essa? Como fica a situação das testemunhas que vão depor e ainda mantêm o vínculo de emprego? Elas não têm uma postulação própria, mas elas percebem que há uma situação lesiva em relação a um colega de trabalho e exercem esse direito de cidadão, esse direito que não pode, de alguma forma, ser represaliado, que é o de comparecer em juízo e dizer a verdade, dizer o que estaria acontecendo nesse vínculo de emprego. A garantia de indeniidade, que essa garantia, essa proteção contra o trabalhador que exerce esse direito fundamental, ela existe somente a partir do momento em que o trabalhador já está na condição de empregado
ou de alguma forma ela pode se apresentar antes ou até depois que esse vínculo de emprego se desenvolve. Enfim, há uma série de questões que estão correlacionadas a esse tema e que já foram bem desenvolvidas nos países onde a garantia de indeniidade prosperou. E que me pareceu interessante que nós analisássemos esses fundamentos com base na ordem jurídica brasileira. Quer dizer, ministro, o Brasil precisa iniciar uma mudança cultural, de mentalidade em relação ao tema. Pelo que o senhor tem nos explicado, na Europa isso já é bem recebido, um empregado entrar na justiça quando ser empregador ainda trabalhando. Então é uma questão cultural que precisa também mudar. Eu penso que são as duas coisas. Eu acho que a pergunta toca num ponto que é crucial. Deve existir uma fórmula jurídica que não é tão tranquila, de tão tranquila consecução, de tão tranquila realização, concretização, nem aqui nem na Europa, né? Na Europa, na verdade, há uma preocupação grande de não permitir que o empregador dispense o seu empregado sem qualquer razão. Ele precisa motivar, ainda que essa motivação tenha a ver com razões inerentes à própria empresa, problemas econômicos, financeiros, técnicos, enfim, de automação, de reengenharia empresarial. São motivos que precisam ficar claros, transparentes, porque do outro lado há um trabalhador que vai perder a sua fonte de subsistência de sua família. Essa situação é traumática na perspectiva do empregado e muitas vezes é uma rotina na vida do empregador. Então, isso não se resolve assim tão facilmente, nem aqui nem lá. Mas, como eles já têm essa preocupação, é evidente que fica mais próximo para eles a atingir esse nível cultural em que se percebe o ajuizamento de uma ação trabalhista como um modo de se tentar resolver o conflito enquanto o conflito está acontecendo. A relação de trabalho não pode ser algo estranho à Justiça do Trabalho enquanto ela existe. A Justiça do Trabalho ela quer resolver o problema da relação de trabalho, presente na relação de trabalho, enquanto a relação de trabalho está em curso. Nós já temos outras formas? Temos. A coletivização das ações trabalhistas, enfim, né, isso o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos têm confiado mais nesse instrumento e, de alguma forma, se discute o direito, não se discute o comportamento de 1 ou 2 ou 3 trabalhadores, mas se eles têm ou não têm o direito nessas ações coletivas. Existem outras maneiras também de se chegar a bom termo, de se tentar resolver o problema. A garantia de indeniidade é uma delas. Ok, ministro. Agradeço a presença aqui no TV TST. Obrigado. E me parece que todo o esforço que se desenvolveu para que essa obra fosse uma realidade, esse estudo fosse uma realidade, fosse um livro, tem a ver especialmente com aquilo que você acabou de dizer, que é essa mudança cultural, né? Esse respeito que se deve ter à Justiça do Trabalho como o ambiente ideal para a solução do conflito, e especialmente do conflito que ainda existe, conflito que não vai se transformar apenas numa expressão monetária em dinheiro após o tempo em que ele terá consumido a paciência e a boa-fé e os melhores propósitos de empregado e de empregador. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!